Deus está te tirando da mediocridade e te elevando. Napoleão Hill. Nada acontece exatamente como você imaginava. Planos mudam, pessoas se afastam, caminhos que pareciam certos simplesmente desaparecem. E no meio desse cenário surge uma sensação difícil de explicar. Algo dentro de você começa a dizer que sua vida está mudando. Não é apenas esperança. É como se existisse uma força silenciosa reorganizando tudo. Napoleon Hill estudou durante mais de 20 anos a mente de pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. E uma das descobertas mais profundas que ele registrou foi esta: antes da verdadeira prosperidade surgir, existe sempre um período de transformação interna. Um período que muitas pessoas confundem com caos, mas que, na verdade, é preparação, porque ninguém entra em uma nova realidade carregando a mentalidade antiga. E é exatamente por isso que tantas pessoas ficam presas na mediocridade. Elas querem prosperar, mas não querem mudar. Querem riqueza, mas não querem passar pelo processo que transforma a mente comum em uma mente preparada. Só que existe algo que poucas pessoas percebem. Quando Deus decide elevar alguém, ele começa primeiro mudando a estrutura interna dessa pessoa. Ele começa removendo ilusões. Ele começa revelando verdades. Ele começa desmontando padrões antigos que estavam mantendo aquela pessoa presa a uma realidade pequena. E esse processo muitas vezes parece desconfortável, porque o crescimento raramente é confortável. A mente que prospera não nasce pronta. Ela é construída, ela é moldada, ela é treinada através de experiências que no momento parecem difíceis de entender. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez você tenha sentido que certas coisas na sua vida começaram a mudar. Talvez você tenha percebido que já não consegue mais aceitar certos padrões, certas conversas, certos ambientes, certas mentalidades, e isso não é coincidência. Quando uma nova fase começa a se aproximar, algo dentro de você começa a rejeitar automaticamente aquilo que pertence à fase antiga. Napoleon Hill dizia que o destino das pessoas não é definido apenas pelas oportunidades que aparecem, mas principalmente pela mentalidade que elas carregam quando essas oportunidades chegam. E aqui está uma verdade poderosa: Deus não entrega prosperidade para quem ainda pensa como alguém derrotado. Primeiro ele transforma a mente, depois ele abre as portas. É por isso que muitas pessoas vivem anos pedindo prosperidade, mas nunca percebem que o processo já começou, porque o primeiro milagre não acontece no bolso, acontece na mente. Talvez você tenha começado a sentir algo diferente ultimamente, uma inquietação, uma sensação de que sua vida não foi feita para ser comum, uma vontade crescente de crescer, de evoluir, de construir algo maior. Esses sentimentos não aparecem por acaso, eles aparecem quando sua mente começa a despertar para algo maior. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. A mediocridade não é apenas falta de dinheiro. A mediocridade é um estado mental. É uma forma de enxergar o mundo. É um padrão de pensamento que limita as possibilidades. Quando alguém vive na mediocridade mental, essa pessoa começa a acreditar que grandes resultados são apenas para os outros, que prosperidade é sorte, que riqueza é privilégio, que crescimento é exceção. Mas Napoleon Hill descobriu algo extraordinário. Todas as pessoas que prosperaram profundamente passaram por um momento em que perceberam que sua vida precisava sair do padrão comum. Elas começaram a perceber que não nasceram para sobreviver. Nasceram para construir, nasceram para criar, nasceram para impactar. E quando essa percepção desperta dentro de alguém, algo começa a mudar. A mente começa a se reorganizar, as decisões começam a mudar, os comportamentos começam a evoluir e aos poucos a realidade começa a acompanhar essa transformação. Mas existe um detalhe extremamente importante. Esse processo raramente é instantâneo. Ele acontece em camadas. Primeiro vem o despertar, depois vem o confronto, depois vem a transformação e finalmente vem
a elevação. Muitas pessoas desistem justamente na fase do confronto, porque é nesse momento que a vida começa a mostrar aquilo que precisa ser mudado. Velhos hábitos, velhas crenças, velhos padrões, tudo começa a ser questionado. E isso pode parecer desconfortável, mas na verdade é libertador, porque toda evolução começa com consciência. Napoleão Hill afirmava que o maior poder que um ser humano possui é a capacidade de controlar seus próprios pensamentos. Quem controla a mente, controla o destino. Quem domina os pensamentos, ele começa a moldar a realidade. E é exatamente por isso que o primeiro passo para sair da mediocridade não é ganhar dinheiro, é transformar a forma de pensar. Quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente começam a mudar também. Talvez você esteja percebendo agora que certas ideias começaram a surgir na sua mente. Ideias que antes pareciam impossíveis. Sonhos que antes pareciam distantes. Planos que antes pareciam arriscados. Esses pensamentos não aparecem por acaso. Eles aparecem quando sua mente começa a se alinhar com uma nova realidade. E isso acontece quando algo maior começa a agir dentro de você. Alguns chamam isso de despertar, outros chamam de propósito. E muitos reconhecem como uma direção divina. Porque quando Deus decide elevar alguém, ele começa despertando essa pessoa para uma visão maior da própria vida. Uma visão que não aceita mais viver no mínimo. Uma visão que não aceita mais sobreviver apenas. Uma visão que começa a enxergar possibilidades onde antes existiam apenas limitações. Se você chegou até aqui, talvez exista uma pergunta importante que vale a pena fazer. Você sente que sua vida está passando por uma transformação silenciosa? Porque muitas vezes o processo de elevação começa exatamente assim. Silencioso, interno, invisível para os outros, mas profundamente real dentro de você. E talvez o que você esteja vivendo agora não seja um período de confusão. Talvez seja o início de uma nova fase, uma fase em que Deus começa a te tirar da mediocridade e começa a te levar para algo muito maior. Mas isso é apenas o começo, porque existem sinais claros de que essa transformação já começou dentro de você. E é exatamente sobre esses sinais que vamos falar agora. Ele observou algo muito interessante durante suas décadas de estudo sobre sucesso e prosperidade. Antes que uma pessoa alcance resultados extraordinários, algo começa a mudar profundamente dentro dela. E essa mudança começa na forma como ela enxerga a própria vida. De repente, aquilo que antes parecia suficiente começa a parecer pequeno. Aquilo que antes parecia normal começa a parecer limitado. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas um desafio. Esse é um dos primeiros sinais de que alguém está saindo da mediocridade. A mente começa a expandir. Porque a mediocridade não é apenas uma condição financeira. Ela é, acima de tudo, uma condição mental. Ela é construída por pensamentos repetidos ao longo do tempo. Pensamentos de limitação. Pensamentos de medo, pensamentos que dizem constantemente que certas coisas não são possíveis. Mas quando Deus começa a elevar alguém, ele começa mudando justamente esse padrão interno. E isso cria uma sensação estranha, uma sensação de que você não pertence mais ao lugar onde estava antes. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Conversas que antes pareciam normais, agora parecem vazias. Ambientes que antes pareciam familiares, agora parecem pesados. Pessoas que antes pareciam companhias naturais, agora parecem desalinhadas com o que você está buscando. Isso acontece porque sua mente começou a mudar de frequência. E quando a frequência muda, tudo aquilo que não está alinhado começa a perder sentido. Napoleão Hill dizia que a mente humana funciona como um campo magnético. Ela atrai circunstâncias que estão em sintonia com os pensamentos dominantes que uma pessoa cultiva. Se alguém cultiva pensamentos de escassez, essa pessoa acaba atraindo experiências de escassez. Se alguém cultiva pensamentos de medo, essa pessoa acaba atraindo experiências que reforçam esse medo.
Mas quando alguém começa a cultivar pensamentos de crescimento, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se reorganizar, não de forma mágica, mas de forma natural. Porque pensamentos influenciam decisões, decisões influenciam comportamentos, e comportamentos inevitavelmente influenciam resultados. Agora, imagine algo ainda mais profundo. Quando Deus começa a agir na vida de alguém, ele muitas vezes começa despertando essa pessoa para uma visão maior, uma visão que rompe completamente com a mentalidade comum. A maioria das pessoas vive esperando circunstâncias perfeitas, para agir. Mas as pessoas que prosperam profundamente desenvolvem uma mentalidade diferente. Elas começam a agir antes das circunstâncias parecerem perfeitas. Elas desenvolvem fé na própria capacidade de construir algo maior. E essa fé não nasce pronta. Ela é construída. Ela cresce através de pequenas decisões, pequenas atitudes, pequenas escolhas diárias que vão moldando uma nova identidade. Porque aqui está uma verdade que Napoleon Hill repetia constantemente. Você não se torna rico apenas acumulando dinheiro. Você se torna rico primeiro se tornando a pessoa capaz de gerar riqueza. Isso significa desenvolver disciplina, desenvolver visão, desenvolver coragem, desenvolver persistência. E esses elementos não surgem de um dia para o outro, eles surgem quando alguém começa a sair da mentalidade comum. Quando alguém começa a perceber que sua vida não foi criada para ser apenas uma repetição do padrão que todos seguem, talvez você tenha sentido recentemente que existe algo dentro de você pedindo crescimento. Uma inquietação que não desaparece. Uma sensação de que sua vida tem potencial para algo muito maior. Essa sensação não aparece por acaso. Ela aparece quando a mente começa a despertar para uma nova possibilidade. E é nesse momento que muitas pessoas enfrentam um grande desafio. Porque sair da mediocridade significa sair do conforto da mentalidade comum. Significa começar a pensar diferente da maioria. Significa tomar decisões que muitas pessoas não entendem. Significa acreditar em algo que ainda não é visível. E é justamente aí que muitas pessoas recuam. Elas voltam para o padrão antigo. Voltam para a segurança da mediocridade. Voltam para aquilo que é previsível. Mas as pessoas que realmente prosperam fazem algo diferente. Elas continuam mesmo quando ninguém entende, mesmo quando o caminho ainda parece incerto, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque existe uma convicção que começa a crescer dentro delas. Uma convicção de que a vida pode ser maior, de que a realidade pode ser transformada, de que o destino não precisa ser limitado. Napoleon Hill dizia que todo grande sucesso começa com um pensamento dominante. Um pensamento que se torna tão forte dentro da mente que começa a moldar todas as decisões daquela pessoa. E muitas vezes esse pensamento começa como uma simples pergunta. E se minha vida pudesse ser muito maior? E se eu não tivesse nascido para viver no limite? E se existe um propósito maior esperando para se manifestar? Essas perguntas são poderosas, porque perguntas mudam a direção da mente. E quando a mente começa a buscar respostas diferentes, ela começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja percebendo que sua mentalidade começou a mudar, que suas perguntas começaram a mudar, que suas expectativas começaram a crescer. Isso não significa arrogância, significa despertar, significa que algo dentro de você começou a perceber que viver no mínimo não faz mais sentido. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a surgir. A mente começa a desenvolver visão, uma visão que vai além das circunstâncias atuais, uma visão que começa a enxergar o que ainda não existe. Napoleon Hill chamava isso de imaginação criativa, a capacidade de visualizar possibilidades antes que elas se tornem realidade. E essa habilidade é uma das maiores diferenças entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias. Pessoas comuns olham para a realidade e aceitam. Pessoas extraordinárias olham para a realidade e transformam. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Quando Deus começa a tirar alguém da mediocridade, ele começa a expandir a visão dessa pessoa. Ele começa a mostrar que a vida pode ser maior do que aquilo que foi ensinado, que prosperidade não é apenas uma questão de sorte, que crescimento não é privilégio de poucos,
que a realidade pode ser construída. E quando essa percepção começa a surgir, algo poderoso acontece. A mente deixa de aceitar limites automáticos. Ela começa a questionar, começa a buscar, começa a construir, e é exatamente nesse ponto que a transformação verdadeira começa. Porque quando a mente muda, o destino começa a mudar também. Mas ainda existe algo que poucas pessoas percebem. Quando Deus decide elevar alguém, ele também começa a remover aquilo que não pode acompanhar essa nova fase. E é justamente isso que vamos entender agora. Porque na próxima etapa dessa jornada, você vai perceber que algumas coisas começam a desaparecer da sua vida. E isso não é perda, é preparação. Algumas oportunidades deixam de fazer sentido. Alguns relacionamentos começam a se distanciar. Alguns ambientes que antes pareciam normais começam a parecer pesados. E muitas pessoas interpretam isso da forma errada. Elas pensam que estão perdendo, mas na maioria das vezes elas estão sendo preparadas. Napoleon Hill observou algo muito interessante ao estudar a jornada de pessoas que alcançaram grandes resultados. Antes da prosperidade verdadeira chegar, muitas delas passaram por um período de reorganização. Um período em que velhos padrões começaram a ser quebrados, porque existe uma verdade simples que poucas pessoas gostam de admitir. A mediocridade muitas vezes é sustentada pelo ambiente. Quando alguém vive cercado por mentalidades limitadas, essa pessoa acaba absorvendo esses limites como se fossem normais. Frases como, isso não dá certo, dinheiro é difícil, quem tenta muito acaba quebrando, é melhor não arriscar. Essas frases parecem inofensivas, mas quando elas são repetidas constantemente, começam a moldar a forma como alguém enxerga o mundo. E é exatamente por isso que uma transformação verdadeira muitas vezes começa com uma separação de hábitos, separação de pensamentos, separação de ambientes, separação de influências. Não significa abandonar pessoas com desprezo. Significa apenas entender que nem todo mundo está caminhando na mesma direção. Napoleon Hill dizia que a mente humana é profundamente influenciada pelo grupo ao qual ela pertence. Se alguém convive constantemente com pessoas que pensam pequeno, essa pessoa tende a desenvolver pensamentos pequenos também. Mas quando alguém começa a buscar crescimento, essa pessoa naturalmente começa a buscar novas referências, novas ideias, novas perspectivas, novas conversas. E esse movimento pode parecer estranho para quem está olhando de fora, porque as pessoas que permanecem na zona de conforto muitas vezes não entendem quem decide sair dela. Elas interpretam mudança como arrogância. Elas interpretam crescimento como afastamento. Elas interpretam evolução como rejeição, mas na verdade o que está acontecendo é algo muito mais profundo. A mente está se reorganizando. E quando a mente muda, os ambientes também precisam mudar. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Talvez você tenha percebido que certas conversas começaram a te cansar, que certos assuntos começaram a parecer repetitivos, que certas mentalidades começaram a parecer limitadas. Isso não significa que você se tornou melhor que ninguém. Significa apenas que sua mente começou a buscar algo diferente, algo maior. Algo que antes talvez você nem soubesse que existia. Napoleon Hill afirmava que toda pessoa que prospera profundamente passa por um momento de redefinição. Um momento em que ela decide conscientemente qual tipo de mentalidade deseja cultivar. Porque a mente humana funciona como um jardim. Aquilo que você cultiva cresce. Aquilo que você ignora desaparece. Se alguém cultiva medo, o medo cresce. Se alguém cultiva a dúvida cresce. Mas se alguém começa a cultivar visão, coragem e disciplina, essas qualidades começam a dominar o pensamento. E quando essas qualidades dominam a mente, algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa, ela começa a agir de forma diferente. Ela começa a tomar decisões diferentes. Ela começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E aos poucos a realidade começa a acompanhar essa mudança interna. Mas existe um detalhe extremamente importante. Esse processo muitas vezes exige coragem, porque crescer significa aceitar que algumas coisas precisam ficar para trás.
velhos hábitos, velhas crenças, velhas desculpas. E, às vezes, até velhos papéis que você acreditava que precisava desempenhar. Porque quando alguém começa a sair da mediocridade, essa pessoa começa a perceber que sua vida não precisa ser definida pelo passado. Ela começa a perceber que a história pode ser reescrita, que novos caminhos podem ser construídos, que novos resultados podem surgir. Napoleão Hill dizia que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de transformação. Mas essa transformação começa com uma decisão, a decisão de não aceitar mais viver no limite, a decisão de não aceitar mais pensar pequeno, a decisão de não aceitar mais repetir o mesmo padrão que gera sempre os mesmos resultados. Talvez essa decisão esteja surgindo dentro de você agora. Talvez você esteja percebendo que algo mudou na forma como você enxerga a sua própria vida. Que algo dentro de você começou a rejeitar automaticamente a ideia de viver apenas no básico. Essa mudança é poderosa, porque quando alguém começa a acreditar que algo maior é possível, essa crença começa a influenciar todas as áreas da vida. A pessoa começa a investir mais em si mesma, começa a aprender coisas novas, começa a desenvolver habilidades, começa a buscar conhecimento e cada uma dessas ações cria um efeito acumulativo. Pequenas mudanças começam a gerar grandes transformações ao longo do tempo. Napoleão Hill chamava isso de princípio da acumulação mental. A ideia de que pensamentos repetidos constroem hábitos mentais. E hábitos mentais constroem destinos. Se alguém repete diariamente pensamentos de limitação, essa pessoa constrói um destino limitado. Mas se alguém começa a repetir pensamentos de crescimento, disciplina e visão, essa pessoa começa a construir um destino diferente. Um destino mais amplo, mais próspero, mais significativo. E é justamente nesse ponto que algo começa a acontecer. A pessoa deixa de viver reagindo à vida e começa a viver criando a própria realidade. Ela deixa de esperar que as coisas mudem e começa a provocar mudanças. Ela deixa de aceitar circunstâncias e começa a moldar as circunstâncias. Mas existe algo ainda mais profundo nesse processo. Quando alguém começa a desenvolver essa mentalidade, uma nova energia começa a surgir, uma energia de propósito, uma energia de direção, uma energia que começa a mover a pessoa para frente, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. E essa energia é uma das forças mais poderosas que existem, porque ela transforma a dúvida em movimento. Ela transforma medo em ação. Ela transforma sonhos em projetos. E quando alguém começa a agir com essa energia, a realidade inevitavelmente começa a responder. Portas começam a surgir, ideias começam a aparecer. Oportunidades começam a se revelar. Mas isso não acontece por acaso. Acontece porque a mente mudou. E quando a mente muda, o destino começa a se alinhar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja sentindo que algo dentro de você começou a se mover, uma vontade de crescer, uma vontade de construir, uma vontade de viver algo maior. Se isso está acontecendo com você, existe algo importante que você precisa entender. Esse processo não é aleatório. Existe um padrão por trás dele. E é justamente esse padrão que vamos revelar agora, porque existem sinais muito claros de que uma pessoa está sendo preparada para um nível maior de prosperidade. E quando você começa a reconhecer esses sinais, tudo começa a fazer mais sentido. Momento em que algo começa a mudar profundamente dentro delas. Não é apenas motivação, não é apenas entusiasmo, é algo mais silencioso, porém muito mais poderoso. É como se uma nova consciência começasse a despertar. Napoleão Hill observou isso repetidas vezes ao estudar pessoas que saíram de condições extremamente comuns e alcançaram níveis extraordinários de prosperidade. Antes da mudança externa acontecer, a mente dessas pessoas começou a apresentar sinais muito claros, sinais de que uma nova mentalidade estava sendo construída. E quando essa mentalidade começa a surgir, a mediocridade deixa de fazer sentido, porque a pessoa começa a perceber que viver no mínimo não combina mais com aquilo que ela sente dentro de si. E um dos primeiros sinais dessa transformação
é algo muito curioso. A inquietação, de repente a pessoa sente que algo precisa mudar. Não necessariamente porque a vida está ruim, mas porque ela sente que pode ser muito maior. Essa inquietação não é ansiedade, é expansão. É o momento em que a mente começa a perceber que existe um potencial que ainda não foi explorado. Napoleon Hill dizia que toda grande conquista começa com um desejo ardente, mas esse desejo não aparece de forma aleatória. Ele aparece quando a mente começa a perceber possibilidades que antes estavam invisíveis. Talvez você tenha sentido isso recentemente, talvez você tenha começado a pensar mais sobre o seu futuro. Talvez tenha começado a imaginar uma vida diferente. Talvez tenha sentido uma vontade crescente de crescer, evoluir e construir algo maior. Esse é o primeiro sinal. O despertar da visão. O segundo sinal é ainda mais interessante. Você começa a perceber padrões, coisas que antes passavam despercebidas, agora começam a chamar sua atenção. Você começa a observar como certas pessoas pensam, começa a perceber como certas decisões produzem certos resultados. Começa a entender que a vida não é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios. Existe lógica por trás das conquistas. Existe estratégia por trás do crescimento. Napoleon Hill passou décadas entrevistando pessoas extremamente bem-sucedidas e descobriu algo surpreendente. Todas elas desenvolveram a capacidade de observar padrões. Elas aprenderam com experiências, aprenderam com erros, aprenderam com histórias de outras pessoas e aos poucos começaram a construir um mapa mental para prosperidade. O terceiro sinal é algo que muitas pessoas confundem. A solidão temporária. Quando alguém começa a evoluir mentalmente, muitas vezes ela passa por um período em que se sente um pouco deslocada. Isso acontece porque sua forma de pensar mudou. Enquanto muitas pessoas continuam presas em conversas superficiais, você começa a buscar ideias mais profundas. Enquanto muitos continuam discutindo problemas, você começa a buscar soluções. Enquanto muitos continuam reclamando da vida, você começa a pensar em como transformar a realidade. Esse desalinhamento pode criar momentos de silêncio, momentos de reflexão, momentos em que você percebe que seu caminho pode ser diferente do caminho da maioria. Napoleon Hill dizia que o preço da grandeza muitas vezes é a incompreensão temporária, porque quando alguém começa a construir algo maior, essa pessoa inevitavelmente começa a pensar diferente da média. O quarto sinal é extremamente poderoso. Você começa a desenvolver disciplina mental. Antes, certos pensamentos negativos dominavam facilmente sua mente. Agora você começa a questioná-los. Começa a perceber quando está pensando de forma limitante. Começa a substituir pensamentos de medo por pensamentos de estratégia. Começa a perceber que sua mente pode ser treinada e quando essa percepção surge, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser vítima dos pensamentos e passa a ser o comandante deles. Napoleon Hill chamava isso de domínio mental. A habilidade de escolher conscientemente quais pensamentos merecem ocupar espaço dentro da mente. O quinto sinal é o surgimento da persistência. Antes, pequenos obstáculos eram suficientes para gerar desistência. Agora, obstáculos começam a parecer apenas parte do processo. Você começa a entender que crescimento não acontece sem desafios. Começa a perceber que erros não são fracassos, são aprendizados. Cada dificuldade passa a ser interpretada como um treinamento. Cada obstáculo passa a ser visto como uma etapa. Napoleon Hill afirmava que a persistência é uma das maiores diferenças entre quem alcança a riqueza e quem permanece na mediocridade. Porque quem desiste cedo nunca descobre o que existia logo depois da dificuldade. O sexto sinal é ainda mais interessante. Você começa a desenvolver fé, não apenas fé religiosa, mas fé na capacidade de construir algo maior. Fé na própria evolução. Fé na possibilidade de transformar a realidade. Essa fé, ela não surge da ilusão. Ela surge da consciência de que a mente humana possui um poder criativo extraordinário. Quando alguém começa a acreditar verdadeiramente na própria capacidade de crescer,
essa crença começa a influenciar todas as decisões. E decisões diferentes, inevitavelmente, produzem resultados diferentes. Napoleon Hill dizia que a fé é uma das forças mentais mais poderosas que existem, porque ela transforma possibilidades em ações, ela transforma sonhos em projetos, ela transforma ideias em realidade. E, finalmente, existe o sétimo sinal. Talvez o mais importante de todos, você começa a sentir propósito, uma sensação de que sua vida não foi criada para ser apenas uma repetição automática de rotinas. Você começa a sentir que existe algo que precisa ser construído, algo que precisa ser desenvolvido, algo que precisa ser entregue ao mundo. Essa sensação de propósito é uma força poderosa, porque ela cria direção, ela cria energia, ela cria movimento e quando uma pessoa começa a agir movida por propósito, algo extraordinário acontece, ela deixa de viver apenas para sobreviver e começa a viver para construir. Napoleon Hill dizia que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo desenvolveram uma conexão profunda com seu propósito. Elas descobriram que prosperidade verdadeira não nasce apenas do desejo de ganhar dinheiro. Ela nasce do desejo de criar valor. Quando alguém se dedica a resolver problemas importantes, o dinheiro começa a surgir como consequência natural. Talvez você esteja percebendo agora que vários desses sinais começaram a aparecer na sua vida. Talvez você esteja percebendo que sua mente mudou, que sua visão mudou, que suas prioridades mudaram. Se isso está acontecendo, existe algo importante que você precisa entender. Esse processo não acontece por acaso. Existe uma força por trás dele, uma força que está te preparando para algo maior. Mas existe um último estágio nessa transformação. Um estágio em que a mentalidade se consolida e a prosperidade começa a se manifestar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Uma convicção que não dependia mais da opinião dos outros, nem das circunstâncias, nem das dificuldades momentâneas. Era uma certeza silenciosa, uma certeza de que a própria vida estava se movendo em direção a algo maior. Esse momento marca o fim da mediocridade mental, porque a mediocridade vive de dúvida constante. Ela vive de hesitação, ela vive esperando garantias. Mas a mentalidade que constrói prosperidade começa a agir antes das garantias aparecerem. Ela começa a agir baseada em visão, baseada em propósito, baseada em decisão. Talvez você esteja começando a perceber algo assim dentro de você. Uma sensação de que certas limitações já não fazem mais sentido. Uma sensação de que certos medos já não têm mais o mesmo poder. Uma sensação de que sua vida pode ser maior do que aquilo que você foi ensinado a aceitar. Essa percepção é extremamente poderosa, porque ela muda a forma como você reage aos desafios. Antes, dificuldades pareciam sinais de que algo estava errado. Agora, elas começam a parecer parte natural do processo. Antes, obstáculos geravam paralisação. Agora, eles começam a gerar estratégia. Napoleon Hill dizia que todas as pessoas que prosperaram profundamente passaram por momentos de grande pressão, mas essas pressões não destruíram essas pessoas, elas revelaram quem essas pessoas estavam se tornando, porque pressão não cria caráter, pressão revela caráter. Quando alguém desenvolve uma mentalidade forte, dificuldades deixam de ser barreiras e passam a ser ferramentas de crescimento. Cada desafio começa a ensinar algo, cada erro começa a revelar algo, cada tentativa começa a aproximar a pessoa de um novo nível de habilidade. Esse processo cria algo extremamente importante. Confiança construída, não é arrogância, não é ilusão, é confiança baseada em experiência, confiança baseada em superação, confiança baseada na percepção de que a própria mente é capaz de evoluir constantemente. E quando essa confiança começa a crescer, algo muito interessante acontece. A pessoa deixa de esperar aprovação externa. Ela deixa de depender da validação de outras pessoas. Ela começa a agir baseada na própria visão. Napoleon Hill observou que pessoas extraordinárias frequentemente enfrentam momentos em que ninguém acredita nelas. Momentos em que suas ideias parecem ousadas demais.
momentos em que seus projetos parecem improváveis, mas elas continuam porque existe algo dentro delas que se tornou mais forte que a dúvida. Essa força interna, ela é construída ao longo do tempo. Ela nasce quando alguém decide assumir responsabilidade pela própria vida. Quando alguém decide parar de culpar circunstâncias, parar de culpar o passado, parar de culpar outras pessoas e começar a assumir o papel de criador da própria realidade. Essa mudança de postura é gigantesca, porque a maioria das pessoas vive reagindo à vida. Elas esperam que algo aconteça, esperam que oportunidades apareçam, esperam que circunstâncias mudem. Mas as pessoas que prosperam profundamente fazem algo diferente. Elas criam oportunidades, elas constroem circunstâncias, elas moldam o próprio caminho. Napoleão Hill afirmava que a mente humana possui uma capacidade criativa extraordinária, mas essa capacidade só se manifesta quando alguém assume o controle consciente dos próprios pensamentos. Quando alguém decide direcionar a mente para crescimento, para construção, para realização. Talvez você esteja começando a perceber que algo dentro de você começou a assumir esse controle. Talvez você esteja percebendo que seus pensamentos começaram a mudar, que suas decisões começaram a evoluir, que suas prioridades começaram a se transformar. Essas mudanças podem parecer pequenas no início, mas elas possuem um efeito acumulativo poderoso. Pequenas melhorias diárias geram grandes transformações ao longo do tempo. Uma decisão melhor hoje, um aprendizado novo amanhã, uma habilidade desenvolvida na próxima semana, e aos poucos a mente lhe começa a se tornar mais preparada, mais disciplinada, mais focada. E quando essa preparação mental se consolida, algo inevitavelmente começa a acontecer. A realidade começa a responder. Oportunidades começam a aparecer. Ideias começam a surgir. Conexões começam a acontecer. E muitas pessoas interpretam esses momentos como sorte, mas na verdade eles são resultado de preparação. Napoleão Hill dizia que sorte é apenas o encontro entre preparação e oportunidade. Quando alguém prepara propriamente, as oportunidades passam a ser percebidas com muito mais facilidade. Enquanto algumas pessoas passam por uma oportunidade sem perceber, outras conseguem enxergar exatamente ali uma porta aberta. Essa habilidade muda completamente o destino de alguém, porque oportunidades são como sementes. Quem reconhece essas sementes começa a plantar, e quem planta constantemente, inevitavelmente começa a colher. Talvez você esteja começando a perceber agora que sua vida está se movendo em uma nova direção. Talvez você esteja percebendo que certas ideias começaram a surgir, que certas oportunidades começaram a aparecer, que certas conexões começaram a acontecer. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa entender. Esse processo não começou agora. Ele começou quando sua mente decidiu sair da mediocridade. Ele começou quando você decidiu pensar diferente, quando decidiu aprender mais, quando decidiu crescer. E quando essa decisão acontece, algo extraordinário começa a se formar, uma nova identidade. A identidade de alguém que não aceita mais viver no mínimo, alguém que começa a construir algo maior. Mas existe ainda um último ponto extremamente poderoso nessa jornada. Um ponto que Napoleão Hill considerava fundamental para que a prosperidade se tornasse permanente. E é exatamente sobre esse ponto que vamos falar agora. Existe um momento silencioso na vida de algumas pessoas em que tudo começa a fazer sentido. Não é quando o dinheiro aparece. Não é quando os resultados finalmente se tornam visíveis. Esse momento acontece antes. Acontece dentro da mente. Napoleão Hill dizia que toda grande transformação externa nasce primeiro de uma transformação interna profunda. Antes que a prosperidade se manifeste no mundo físico, ela precisa existir na estrutura mental da pessoa. Porque riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é mentalidade, riqueza é visão, riqueza é disciplina, riqueza é propósito. E quando esses elementos começam a se consolidar dentro da mente de alguém,
algo extraordinário começa a acontecer. A pessoa deixa de ser conduzida pelas circunstâncias e começa a conduzir a própria realidade. Talvez você tenha começado a perceber isso ultimamente. Talvez você tenha percebido que sua forma de pensar mudou, que suas prioridades mudaram, que suas escolhas começaram a evoluir. Talvez você tenha percebido que certas coisas que antes pareciam importantes, agora parecem pequenas. E que certos sonhos que antes pareciam distantes, agora parecem possíveis. Isso não acontece por acaso. Quando Deus decide elevar alguém, Ele começa despertando essa pessoa. Primeiro vem o despertar da mente. Depois vem o despertar da visão. Depois vem o despertar do propósito. E quando esses três elementos se alinham, a vida começa a entrar em uma nova fase. Napoleão Hill afirmava que o ser humano possui uma capacidade extraordinária de moldar o próprio destino através dos pensamentos dominantes, que escolhe cultivar pensamentos repetidos, se transformam em crenças. Crenças se transformam em decisões, decisões se transformam em ações. Ações repetidas se transformam em hábitos. E hábitos inevitavelmente constroem resultados. Isso significa que a vida de alguém não muda, apenas por causa das circunstâncias. Ela muda quando a estrutura mental dessa pessoa muda. Talvez você esteja percebendo agora que algo dentro de você começou a rejeitar automaticamente a mediocridade. A ideia de viver apenas sobrevivendo. A ideia de aceitar limites impostos pela opinião dos outros. A ideia de acreditar que certas conquistas são apenas para alguns poucos privilegiados. Quando essa rejeição começa a surgir, algo muito poderoso está acontecendo. Sua mente começou a despertar, e uma mente desperta nunca mais consegue voltar a dormir completamente. Porque uma vez que você percebe o seu potencial, viver abaixo dele começa a incomodar profundamente. Napoleão Hill dizia que o maior poder que um ser humano pode desenvolver é o controle consciente da própria mente. Quem controla os pensamentos controla as decisões. Quem controla as decisões controla o caminho. E quem controla o caminho, inevitavelmente, começa a controlar o destino. Talvez sua jornada até aqui não tenha sido fácil. Talvez você tenha enfrentado momentos de dúvida, momentos de dificuldade, momentos em que parecia que nada estava acontecendo, mas muitas vezes esses momentos fazem parte da preparação, porque grandes estruturas precisam de bases sólidas. E Deus muitas vezes trabalha primeiro nas bases invisíveis antes de revelar os resultados visíveis. Talvez você tenha passado por momentos em que certas pessoas se afastaram, momentos em que certos caminhos se fecharam, momentos em que certas oportunidades não aconteceram, mas muitas vezes esses acontecimentos não são rejeições, são redirecionamentos, porque quando alguém está sendo preparado para algo maior, nem tudo pode continuar como antes. Velhos padrões precisam ser quebrados, velhas mentalidades precisam ser substituídas, velhas crenças precisam ser desmontadas. Esse processo pode parecer confuso no início, mas com o tempo tudo começa a se encaixar. Napoleão Hill ele dizia que cada experiência da vida carrega uma semente equivalente de benefício. Mesmo as experiências que parecem difíceis, mesmo os momentos que parecem injustos, mesmo os desafios que parecem atrasar o caminho. Dentro de cada um deles existe uma lição, existe uma preparação, existe um treinamento, e quando alguém decide aprender com essas experiências, em vez de apenas resistir a elas, algo extraordinário acontece. A mente se fortalece, a visão se amplia. A disciplina, ela se desenvolve e aos poucos a pessoa começa a se tornar alguém completamente diferente. Alguém mais preparado, mais consciente, mais determinado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez você esteja percebendo que sua vida começou a entrar em um novo ciclo, um ciclo em que sua mente já não aceita mais viver no mínimo. Um ciclo em que sua visão começou a se expandir. Um ciclo em que seu propósito começou a ficar mais claro. Se isso está acontecendo com você, existe algo muito importante que você precisa entender. Esse processo não começou por acaso. Quando Deus começa a tirar alguém da mediocridade, Ele começa despertando essa pessoa para uma nova identidade. A identidade de alguém que constrói, que cria, que transforma. E quando essa identidade começa a se consolidar, algo inevitável
começa a acontecer. A prosperidade começa a encontrar essa pessoa, não porque ela pediu, mas porque ela se tornou preparada para recebê-la. Napoleão Hill dizia que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar a pessoa capaz de produzi-lo. E quando alguém desenvolve essa mentalidade, a vida inevitavelmente começa a responder. Talvez você esteja vivendo exatamente o começo dessa transformação. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior do que aquilo que você imaginava. Talvez Deus esteja reorganizando sua vida para te colocar em um nível que você ainda não consegue enxergar completamente. E se isso fizer sentido para você, existe algo simples que você pode fazer agora. Escreva nos comentários: eu estou sendo elevado, porque quando você declara conscientemente aquilo que está construindo, sua mente começa a reforçar essa identidade. E identidades fortes criam realidades fortes. A mentalidade que remove a mediocridade de Napoleão Hill descobriu algo extremamente poderoso ao estudar pessoas que transformaram completamente suas vidas financeiras. Essas pessoas não apenas mudaram suas ações, elas mudaram sua identidade mental. A mediocridade não nasce apenas da falta de oportunidades. Ela nasce principalmente da falta de crença no próprio potencial. Muitas pessoas crescem ouvindo que certas coisas são impossíveis, que riqueza é apenas para alguns, que crescimento é privilégio. Essas ideias, elas se tornam crenças invisíveis. E crenças invisíveis moldam decisões invisíveis. Decisões invisíveis moldam resultados visíveis. Mas quando alguém começa a questionar essas crenças, algo extraordinário acontece. A mente começa a abrir espaço para novas possibilidades. E é nesse momento que a transformação verdadeira começa, porque prosperidade não começa com dinheiro. Prosperidade começa com mentalidade, né? Uma mentalidade que acredita em crescimento, que aceita desafios, que busca aprendizado, que desenvolve disciplina. Napoleão Hill dizia que o ser humano possui um poder criativo extraordinário dentro da mente. Mas esse poder só se manifesta quando a pessoa decide direcionar conscientemente seus pensamentos. Quando alguém decide substituir pensamentos de limitação por pensamentos de construção, algo começa a mudar. A mente começa a buscar soluções, começa a identificar oportunidades, começa a desenvolver estratégias e, aos poucos, essa nova mentalidade começa a produzir resultados. Talvez a maior mudança que alguém pode fazer na vida seja parar de perguntar: por que minha vida é assim? E começar a perguntar: como posso construir algo melhor? Essa pergunta muda completamente a direção da mente. Ela transforma reclamação em estratégia, transforma frustração em aprendizado, transforma dificuldade em treinamento. Napoleão Hill dizia que cada grande realização começa com uma decisão, a decisão de não aceitar mais viver abaixo do próprio potencial. Talvez essa decisão esteja surgindo dentro de você agora. E se ela está surgindo, talvez seja porque algo maior está sendo preparado. A mentalidade que remove a mediocridade de Napoleão Hill descobriu algo extremamente poderoso ao estudar pessoas que transformaram completamente suas vidas financeiras. Essas pessoas não apenas mudaram suas ações, elas mudaram sua identidade mental. A mediocridade não nasce apenas da falta de oportunidades. Ela nasce principalmente da falta de crença no próprio potencial. Muitas pessoas crescem ouvindo que certas coisas são impossíveis, que riqueza é apenas para alguns, que crescimento é privilégio. Essas ideias, elas se tornam crenças invisíveis. E crenças invisíveis moldam decisões invisíveis. Decisões invisíveis moldam resultados visíveis. Mas quando alguém começa a questionar essas crenças, algo extraordinário acontece. A mente começa a abrir espaço para novas possibilidades. E é nesse momento que a transformação verdadeira começa, porque prosperidade não começa com dinheiro. Prosperidade começa com mentalidade, né? Uma mentalidade que acredita em crescimento, que aceita desafios, que busca aprendizado, que desenvolve disciplina. Napoleão Hill dizia que o ser humano possui um poder criativo extraordinário dentro da mente. Mas esse poder só se manifesta quando a pessoa decide direcionar conscientemente seus pensamentos. Quando alguém decide substituir pensamentos de limitação por pensamentos de construção,
algo começa a mudar. A mente começa a buscar soluções, começa a identificar oportunidades, começa a desenvolver estratégias e, aos poucos, essa nova mentalidade começa a produzir resultados. Talvez a maior mudança que alguém pode fazer na vida seja parar de perguntar: por que minha vida é assim? E começar a perguntar: como posso construir algo melhor? Essa pergunta muda completamente a direção da mente. Ela transforma reclamação em estratégia, transforma frustração em aprendizado, transforma dificuldade em treinamento. Napoleão Hill dizia que cada grande realização começa com uma decisão, a decisão de não aceitar mais viver abaixo do próprio potencial. Talvez essa decisão esteja surgindo dentro de você agora. E se ela está surgindo, talvez seja porque algo maior está sendo preparado. A mentalidade que remove a mediocridade de Napoleão Hill descobriu algo extremamente poderoso ao estudar pessoas que transformaram completamente suas vidas financeiras. Essas pessoas não apenas mudaram suas ações, elas mudaram sua identidade mental. A mediocridade não nasce apenas da falta de oportunidades. Ela nasce principalmente da falta de crença no próprio potencial. Muitas pessoas crescem ouvindo que certas coisas são impossíveis, que riqueza é apenas para alguns, que crescimento é privilégio. Essas ideias, elas se tornam crenças invisíveis. E crenças invisíveis moldam decisões invisíveis. Decisões invisíveis moldam resultados visíveis. Mas quando alguém começa a questionar essas crenças, algo extraordinário acontece. A mente começa a abrir espaço para novas possibilidades. E é nesse momento que a transformação verdadeira começa, porque prosperidade não começa com dinheiro. Prosperidade começa com mentalidade, né? Uma mentalidade que acredita em crescimento, que aceita desafios, que busca aprendizado, que desenvolve disciplina. Napoleão Hill dizia que o ser humano possui um poder criativo extraordinário dentro da mente, mas esse poder só se manifesta quando a pessoa decide direcionar conscientemente seus pensamentos. Quando alguém decide substituir pensamentos de limitação por pensamentos de construção, algo começa a mudar. A mente começa a buscar soluções, começa a identificar oportunidades, começa a desenvolver estratégias e, aos poucos, essa nova mentalidade começa a produzir resultados. Talvez a maior mudança que alguém pode fazer na vida seja parar de perguntar: